Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se tivesse seu direito ao trono roubado e começasse a ser caçado até a morte pelo novo imperador de Roma? Esse general está prestes a provar a sua bravura contra os inimigos mais fortes. Começamos em 180 d.C. O Império Romano está no auge das suas conquistas, que iam da África até a Inglaterra, e sob o comando do imperador Marcus Aurelius, eles tinham mais uma batalha para travar. Daí vemos o general Maximus, que comanda as forças romanas para acabarem de uma vez por todas com os bárbaros germânicos. E como já esperado, o guerreiro é muito respeitado por todos que estão no campo de batalha, incluindo o próprio imperador, que assiste os preparativos para a próxima luta. Na sequência, Maximus e o general Quintus estranham o fato do soldado que mandaram para negociar com os bárbaros estar demorando. E falando no diabo, eles logo avistam um coitado, que foi mandado em cima do seu cavalo, só que sem a cabeça. Em outras palavras, os bárbaros recusaram a negociação e preferiram a guerra. E quando Quintus questiona se eles não entendiam que estão sendo conquistados, Maximus fala algo interessante sobre ninguém saber quando está prestes a perder tudo que tem. Enquanto a infantaria e os arqueiros se preparavam para enfrentar os inimigos que acabaram de chegar, Maximus e seu lobo chegam até a cavalaria romana, e o general logo discursa sobre eles estarem caminhando para uma próxima batalha. E se caso os homens acordem em um campo verde ensolarado, é porque foram finalizados e mandados direto para o Elísio. O que faz muito sentido, pois se você não sabe, tanto na mitologia grega quanto na romana, os Campos Elíseos são o paraíso, onde os justos e virtuosos vão depois que batem as botas. Mas continuando, Maximus logo manda que seu arqueiro use uma flecha em chamas para anunciar o começo da luta. E nesse momento, os soldados que estão com Quintus começam a finalizar cada bárbaro na floresta. E assim que a infantaria parte para cima, o general também comanda a cavalaria para enfiarem suas lanças nos germânicos por trás. E é no sentido literal mesmo. E é claro que os romanos vão superando os bárbaros com essa estratégia, e o Maximus passa o rodo em todos os inimigos que tentam enfrentá-lo. E mesmo que em desvantagem numérica, o general prova que era o melhor guerreiro dali. Ou seja, não demorou muito para que os inimigos fossem finalizados, e o general de Roma conseguisse mais uma vitória contra os seus adversários. E quem assistia todo o conflito era o imperador Marcus Aurelius, que parecia um pouco desconfortável com o que via. Porém, o imperador se aproxima para parabenizar o Maximus por estar invicto em suas conquistas, e mesmo sendo paparicado, o general reconheceu que ainda existiam inimigos a serem enfrentados. Além disso, Marcus Aurelius pergunta como poderia agradecer o guerreiro novamente, que apenas responde ao imperador que o seu maior desejo era voltar para sua casa, que seria descansar e largar a guerra de uma vez por todas. Em paralelo, os filhos de Marcus Aurelius, Cômodos e Lucila, seguem sua carruagem para encontrar com seu pai. Aí os irmãos estão curiosos sobre o porquê do imperador ter chamado eles e todos os senadores para uma reunião, e na cabeça do jovem, o velho o chamou por desejar que ele se tornasse o imperador. Com isso, o cara começa a fazer planos e mais planos. No entanto, o papo era interrompido quando os dois finalmente chegam no campo de batalha, e ao encontrar com seu pai, Cômodo se assusta por ter perdido aquela luta, quando na verdade, o moleque perdeu toda a guerra. E antes que ele começasse a puxar o saco do imperador, Marcus Aurelius logo corta e diz para seu filho saudar Maximus, que no fim das contas, era o grande responsável por mais aquela vitória de Roma contra os seus inimigos. E dá pra sentir que o Cômodos fica um pouco incomodado com o jeito do imperador falar. Ao anoitecer, o Maximus está passando pelos feridos na batalha, e como esperado, a vitória custou muitas vidas, sangue e até os membros dos soldados. Afinal, alguns estão sem pernas, braços e por aí vai. Depois de ver aquela tenda que parecia mais um açougue, o Maximus fica feliz ao ver que Quintus sobreviveu. E o colega do guerreiro não acredita que depois daquela luta, o homem se tornaria um fazendeiro. Afinal de contas, aquele era o maior soldado de toda Roma. Só que a conversa entre eles era interrompida, quando Cômodo se aproxima para apresentar Maximus aos senadores Gaius e Falco, onde o príncipe brinca com os políticos e o general, além deles começarem a perguntar sobre politicagem para o guerreiro, que está visivelmente nem aí para os sujeitos. Após isso, Cômodos puxa o Maximus para terem uma conversa mais afastada, onde o príncipe fala que quando se tornasse o imperador, ele precisaria de um comandante ao seu lado, e não havia pessoa melhor do que o general, que poderia levar Roma a qualquer vitória. O problema é que Maximus deixa claro que assim que fosse liberado por Marcus Aurelius, ele se aposentaria do exército de uma vez por todas. E mesmo assim, Cômodos não volta atrás, e manda que o soldado não fique muito acomodado, porque logo ele seria chamado novamente para servir e ajudá-lo a limpar toda a corrupção dos políticos do Senado. Logo em seguida, o maluco diz que Lucila veio, e que ela ainda não se esqueceu de Maximus, porém o general nem liga e se afasta. Só que vemos que a princesa está olhando o soldado há um bom tempo, e os sentimentos dela pelo guerreiro são bem óbvios. Na sequência, o próprio imperador aparece para conversar com a sua filha, e o velho até parece se orgulhar da mulher, só que ainda assim ele imagina o quão promissora Lucila poderia ter sido caso tivesse nascido homem. Mas como Marcus Aurelius não estava ali para falar sobre política, os dois decidem se falar apenas como pai e filha. A questão é que Marcus Aurelius deseja que Lucila ajude Cômodos, porque o jovem a ama muito, e no fim das contas, ele precisaria, já que o velho sabia que o próprio filho era meio despirocado das ideias. No dia seguinte, Cômodos segue na floresta treinando combate com espadas, ao lado de outros romanos. Já o Maximus está organizando a base romana, até que é chamado para conversar com Marcus Aurelius, que logo questiona o porquê deles estarem ali. E no momento em que o general responde que era por Roma, o imperador começa a filosofar. Acontece que o velho está há 25 anos conquistando território atrás de território, e em todo esse tempo, seu império só passou por 4 anos de paz, o que faz
Marcus Aurelius se questionar se isso faria ser lembrado como um filósofo ou um tirano. E ao ver que o seu líder começou a fraquejar, Maximus se altera, já que milhares de homens perderam suas vidas ou ficaram com sequelas justamente porque tinham um desejo de servir Roma e ao Império. Mas o problema é que o imperador sabia que estava no final da sua vida, então ele queria entender o seu verdadeiro significado. Daí o imperador descobre que Maximus não volta para sua casa há 2 anos, e ao ouvir isso, ele pergunta para o general como era o seu lar, e o guerreiro fica animado ao descrever sobre o lugar em que sua família mora. Após isso, descobrimos que o plano de Marcus Aurelius era tornar Maximus seu sucessor, porque ele temia que o fim do Império estivesse próximo. Então, o dever do general era sucedê-lo, assim que o imperador fosse de base, para limpar a corrupção entre os políticos, e finalmente entregar o poder para o povo. Só que é claro que o Maximus recusa, afinal, aquela era uma responsabilidade muito grande, e o homem só desejava voltar para sua casa e viver em paz com a sua família. No entanto, ele até sugeriu ao imperador passar seus poderes para outros políticos de confiança, como Cômodos. O problema é que Maximus era a pessoa que Marcus Aurelius mais confia, e os dois sabiam que o herdeiro Cômodos não era um bom homem para governar, e o general era o cara ideal para liderar o império, pois acima de tudo, o velho acha que o guerreiro era o filho que ele deveria ter tido. No fim do papo, Marcus Aurelius permite que Maximus tome sua decisão até o fim da tarde, e logo depois dos dois se abraçarem, o general sai da tenda do imperador, até que ele encontra Lucila. Dá pra ver que o soldado fica desconfortável na presença da mulher, tenta provocá-lo e forçar alguma intimidade, porém Maximus só desviou das investidas dela. No entanto, ela logo pergunta sobre o seu assunto com o imperador. É claro que o general não revela o real motivo daquela conversa, e já sentindo o que está acontecendo, Lucila questiona se o soldado iria servir a Cômodos da mesma forma que serviu a Marcus Aurelius. Na sequência, o soldado muda de assunto, e lamenta pelo marido dela ter ido de base, e os dois falam sobre os seus filhos, e a princesa revela que o nome do seu menino era Lucius. Mais tarde, vemos Maximus rezando, e na oração ele pede proteção para sua família, e sabedoria para tomar a sua decisão. Daí conhecemos Cícero, que ao ser questionado pelo soldado sobre a dificuldade dos seus afazeres no exército, apenas responde que se equilibra entre suas responsabilidades, e o que realmente gosta de fazer. Enquanto isso, Cômodos chega para conversar com seu pai, esperando ser o próximo a sentar no trono, mas o príncipe se assusta quando o imperador revela que ele não seria o sucessor do império. Nesse momento, Cômodos começa a chorar, e não deixa nem seu pai se justificar, porque o príncipe soube que seu pai não via nele as maiores virtudes para ser imperador. Mas o jovem sabia que ele possuía outras vantagens importantes para governar, como ambição, coragem e devoção à família. Só que mesmo tendo essas supostas qualidades, Marcus Aurelius nunca o tratou de um jeito amoroso, e nem demonstrou orgulho. Isso era a pior coisa para Cômodos, que deixa claro que faria o possível e o impossível para que seu pai o admirasse e tivesse carinho por ele. Daí, Marcus Aurelius se ajoelha para abraçar Cômodos, e fala que os problemas do príncipe como um filho eram todos culpa do imperador que não foi um bom pai. E no meio das lágrimas, o príncipe abraça o velho, e começa a sufocá-lo até finalizar o imperador de uma vez por todas. Um tempo depois, Maximus era acordado, porque o imperador queria falar com ele, e ao chegar nos aposentos do grande líder, o soldado descobre que o velho havia batido as botas, e ao se aproximar do corpo dele, o romano se despede de Marcus Aurelius. Mas é claro que o general não acredita quando Cômodos mente sobre o seu pai ter morrido por causas naturais. Então, quando o imperador oferece sua mão para o soldado beijar, Maximus só ignora o babaca e deixa ele no vácuo. Só que no momento em que ele se retira, Lucila se aproxima e dá um tapa na cara do seu irmão, como se soubesse que ele era o responsável por finalizar o próprio pai apenas por poder. E pessoal, não só nessa parte, mas também em outras cenas em que os personagens falam sobre os imperadores, eles normalmente chamam os líderes de César, porque esse nome da família imperial foi transformado em título por volta de 68 d.C., então virou uma palavra sinônimo de imperador. Depois, Maximus volta para o seu dormitório e manda que Cícero procure pelos senadores Gaius e Falco, mas ele era interrompido por Quintus, que por ordem de Cômodos aparecia para pará-lo ao lado de soldados, já que a ordem era que levassem o ex-general para longe, para finalizá-lo sem piedade. Porém, o soldado realmente se desespera quando pede para que seu companheiro cuide da sua família, apenas para ouvir de Quintus que Maximus iria encontrá-los na outra vida. E antes que Cícero aparecesse para entregar a espada para o romano, ele manda seu ajudante permanecer escondido. Ao andarem até o amanhecer, os soldados fazem Maximus se ajoelhar, e o general pede para que ele seja finalizado rapidamente em respeito ao guerreiro que foi. Só que no momento em que o sujeito demora para finalizá-lo, o homem consegue acertá-lo e desarmá-lo. Daí uma luta começa, e mesmo algemado, o romano consegue vencê-los. No entanto, ele acabou sendo acertado no braço. No momento em que derruba o último adversário, Maximus começa a cavalgar a caminho da sua casa, e conforme as horas passam, o cara e o cavalo ficam cada vez mais esgotados, além do seu ferimento piorar ainda mais. Em paralelo, os romanos se aproximam da vila em que a família de Maximus morava, e quando seu filho avista os soldados de longe, o menino acha que era seu pai voltando. Porém, ele e sua mãe e todos que moravam ali acabam tendo um final trágico. Já o general tenta chegar a tempo para salvá-los, mas era tarde demais, e a última coisa que Maximus fez foi chorar vendo os corpos de sua esposa e filho, que foram finalizados com muita brutalidade. Com todo o cansaço, o romano acaba desmaiando, e em meio aos pesadelos com a sua família, o soldado vê que foi aprisionado e transportado por africanos de Zucabara. E ao seu lado está Juba, que diz que as larvas no corte de Maximus iriam limpar o ferimento. E por mais que isso seja nojento, o cara tá certo, porque as
as larvas limpam as feridas ao se alimentarem de tecidos necrosados e bactérias, além de liberarem amônia e proteínas cicatrizantes. E hoje em dia essa prática é vista como uma forma viável de cuidar de ferimentos difíceis de cicatrizar, e essa técnica medicinal se chama terapia larvial. Só não vai tentar fazer isso aí por conta própria. Mas continuando, o Juba também revela que eles seriam dados para os leões comerem. Daí descobrimos que um sujeito estava tentando passar a perna no mercenário próximo, que ameaçou o sacana colocando a virilidade dele em jogo, se é que vocês me entendem. Daí, para não acabar ficando sem o seu amiguinho, ele vende ao velho as suas girafas com um bom desconto, além de apresentar a ele os melhores escravizados para serem jogados no Coliseu, incluindo o Juba, que era um caçador, e o Máximos, que é reconhecido como um soldado por conta da tatuagem SPQR, que significa Senado e o povo romano, uma prova clara que ele servia ao Império. Então, quando eles são levados, Próximo deixa claro que iria lucrar com a finalização de cada um deles, e na sequência, o velho manda Reigen testá-los em combate, e enquanto o Juba passa, Máximos se nega a lutar, e mesmo assim, o mercenário enxergava que ele possuía potencial. Depois, Máximos está usando uma pedra para cortar e remover a sua tatuagem de servidão ao Império Romano, e Juba pergunta se aquela era a marca dada pelos seus deuses, que em outras palavras, eram os homens a quem o soldado servia. Logo em seguida, o cara questiona o porquê do romano lutar, afinal, todos estão ali para batalhar. Até que um dos prisioneiros diz que não era um guerreiro, e sim um escriba que sabia falar diversas línguas. Só que Reigen não dá a mínima, porque se estava ali, seria obrigado a entrar na arena para lutar. E um tempo depois, vemos o velho Próximo deixando claro que as pessoas vão para verem eles serem finalizados. Então, os escravizados deveriam lutar para serem lembrados como homens. Os caras foram divididos entre vermelhos e amarelos. Os com marcas avermelhadas empunham espadas, enquanto que aqueles marcados com a mancha amarelada iriam usar escudos. Os gladiadores eram algemados com as suas duplas, e Máximos está usando um escudo, ao mesmo tempo que Juba usa uma espada. Assim eles são jogados à arena e começam a enfrentar os carrascos que tentam finalizá-los. Só que como esperado, Juba e Máximos conseguem vencer todos os guerreiros que tentam finalizá-los, e o trabalho deles em equipe é bom o suficiente para fazer a plateia vibrar cada vez mais, além de terem um trabalho em equipe que faz parecer que os dois eram companheiros de batalha há muito tempo. Um tempo depois da luta acabara, Máximos havia se destacado no combate, então Próximo coloca sozinho para enfrentar mais 4 carrascos, e só com uma espada, o gladiador entra em combate e finaliza os caras que eram do tamanho de uma geladeira side by side. E mesmo afrontando o povo que está ali apenas para vê-lo tirar vidas, as pessoas só gritam e o aplaudem, como se não ligassem para as provocações, e sim para o espetáculo que acontece ali. Em seguida, vemos que o Próximo deseja falar com o Máximos, porque mesmo que o gladiador fosse bom, ele poderia ser ainda melhor, afinal o homem era o protagonista de um grande show. E conforme o velho vai falando sobre a sensação de ser adorado pelas milhares de pessoas que querem vê-lo lutando, o ex-general logo saca que no passado, o mercenário foi um gladiador. Daí, Próximo revela que no passado, ele foi o melhor lutador do Coliseu, e suas habilidades o fizeram ser liberado pelo próprio Marcus Aurelius, que também o presenteou com um Rúdio, que é uma espada de madeira dada aos gladiadores que venceu as competições do Coliseu. E galera, só um detalhe, o Máximos nunca revelou seu nome verdadeiro após ser capturado. No decorrer da conversa, o mercenário também revela que para homenagear Marcus Aurelius, Cômodos retomou as competições do Coliseu, o que é uma ironia, afinal, foi o seu pai quem proibiu os jogos do passado. E nesse momento, Máximos e Próximo fazem um acordo, porque se o desejo do romano era encontrar o imperador pessoalmente, o velho o ajudaria, mas em troca, o ex-general deveria finalizar seus inimigos no Coliseu. Após essa conversa, Máximos e Juba conversam sobre suas famílias, e enquanto o homem fala sobre a sua família, que está muito longe dali vivendo a sua vida normalmente, o romano revela que havia perdido a sua esposa e filho. Só que para tranquilizá-lo, o seu companheiro diz que o gladiador iria reencontrá-los no futuro. Depois, horas se passam, e os escravizados finalmente chegam em Roma. Em paralelo, Cômodos entra em uma cerimônia digna de um conquistador, porém uma parte do povo não o aceita, e o chama de usurpador. E os próprios senadores reconhecem que toda aquela festança não fazia sentido, já que o novo imperador não era digno. Porém, os políticos o recebem e começam a comentar sobre os problemas de Roma, como as pragas que infestam as zonas mais pobres do Império. No entanto, Cômodos logo interrompe o senador Gratius. Daí o imperador fala sobre como seu pai perdia tempo estudando e filosofando ao lado dos políticos, e a vontade de Cômodos era de agir da sua maneira, e ele não se importava com o Senado, porque mesmo que ele fosse o representante do povo, o babaca tinha certeza que os políticos não tinham conexão nenhuma com os romanos, e o imperador não dá a mínima para os seus conselhos. Ele até ameaça finalizar Gratius, porém Lucila o impedia, e a mulher logo em seguida conversa com Cômodos, que planejava acabar com o Senado. E mesmo que Marcus Aurelius não se importasse mais com as conquistas, e a ideia de tornar Roma o maior império, o novo imperador iria mostrar ao povo o poder romano, porque para ele, era isso que a população deseja. Um tempo depois, vemos que Gratius e Gaius viram que Cômodos retomou os jogos do Coliseu, e aquela era uma ideia inteligente, porque ele oferecia entretenimento ao povo, que nem perceberia que estaria perdendo a sua liberdade em troca. Ao anoitecer, Cômodos está observando Lúcio dormir, e depois ele conversa com Lucila, onde o maluco deixa claro que iria anunciar o fim do Senado no dia da homenagem que faria para o seu pai. Só que para piorar, ele ainda tentava dar um beijo na própria irmã, e o cara era louco a esse ponto. E vendo Joaquim Phoenix fazendo isso, faz o Coringa parecer o Papa. Depois de conversar com seu irmão, vemos que Lucila ia escondida até o encontro de Gratius e Gaius, e lá eles conversam sobre o péssimo governo de Cômodos, que erra em tudo e cria cada vez mais inimigos, além de estar gastando muito
orçamento para organizar os jogos do Coliseu, sendo que Roma segue arrecadando pouquíssimos impostos. Daí, Lucila revela que seu irmão vende os suprimentos para fora e usa essa verba para financiar as atrações, o que quer dizer que o povo começaria a passar fome em 2 anos. Em outras palavras, o idiota gabarita quando o assunto é ser um péssimo imperador. Fora isso, Commodus manda para o Coliseu vários tipos de pessoas, como moradores de rua, prisioneiros e até mesmo estudiosos. Para piorar, a mulher está com medo que ele finalizasse seu filho, afinal o pequeno Lúcio era o herdeiro do trono, e por conta disso ela até reconhecia que seu irmão deveria ser finalizado. Mas como Commodus era o imperador e pretendia acabar com o Senado, ninguém poderia pará-lo. Por conta disso, os senadores e a princesa decidem esperar o imperador vacilar mais, para conseguirem tirá-lo do poder quando não restar mais aliados ao lado daquele maluco. No dia seguinte, os gladiadores são expostos para o público, e Próximo conversa com Cassius sobre o fato do imperador querer finalizar todos os gladiadores logo de cara, e mesmo que o velho tentasse ir contra, aquela era a vontade do império. Enquanto isso, vemos que Lúcio se encontra com Máximos, que era reconhecido como espanho pelo povo, já que a sua identidade era um segredo, e o menino diz que iria assisti-lo lutando no Coliseu, porque de acordo com seu tio, aquilo poderia fortalecê-lo, e o gladiador logo entendia que aquele era o filho de Lucila. Depois, os jogos finalmente começam, e Cassius anuncia que aquela competição iria ser uma homenagem à Batalha do Cartago, que foi uma das batalhas que levou Roma a dominar a civilização cartaginesa, que era formada por fenícios e berberes do norte da África. E na época, os romanos foram liderados pelo Cipião Emiliano. Assim, os gladiadores eram tratados como bárbaros, e para começar a batalha, os romanos entram em campo com carroças, arcos, flechas e várias armas. E ao ver isso, Máximos fala aos seus companheiros que para sobreviverem, eles deveriam se unir contra os seus inimigos. Então os escravizados formam uma aliança, e mesmo em desvantagem, os gladiadores conseguem se defender, ao formarem uma barreira de escudos. E logo em seguida, eles conseguem destruir as carroças dos inimigos. Daí foi só questão de tempo até que os homens liderados por Máximos começassem a finalizar os inimigos e tomar as suas armas, o que fez o imperador estranhar, já que os romanos haviam vencido a batalha de Cartago. Só que o maluco gostou da surpresa e desejou falar pessoalmente com Máximos. E ao chegar na arena, Commodus exige saber o nome e o rosto do gladiador, que no começo se nega a revelar sua identidade. Porém, o imperador insiste em vê-lo, apenas para descobrir que aquele à sua frente não era o tal do espanho, e sim Máximos, que está sedento por vingança. Ele até chegou a pegar uma ponta de flecha no chão, mas desistiu de finalizar o imperador ao ver o Lúcius. Só que o Commodus fica com um botico na mão, e até tenta finalizar o gladiador, porém a população adorou e aprovou Máximos fazendo um joinha, e o imperador acaba sendo obrigado a poupá-lo. E galera, isso se chama police verso, que eram os gestos feitos pelos romanos para aprovar ou reprovar um gladiador. Só que até hoje não se sabe sobre a posição certa do polegar. Então os estudiosos acreditam que se o dedo estivesse para cima, o gladiador deveria ser finalizado, e se fosse para baixo, o guerreiro seria poupado. Essa cena é incoerente, já que o povo deveria dar o famoso dislike se quisessem poupar o Máximos. Mas eu sei que vocês vão poupar esse vídeo e deixar aquele like bacana aí. Voltando ao filme, Commodus anda até o memorial do seu pai, onde ele desconta toda a sua raiva e frustração pelo velho, e com uma espada ele começa a acertar a estátua do antigo imperador, e logo em seguida ele retorna para sua sala, onde Lucila vai até ele. Os irmãos conversam sobre o fato de Máximos ainda estar vivo, porque quando estavam na Germânia, seus soldados deram a certeza de que o ex-general havia sido finalizado. Então era óbvio que se mentiam para ele, Commodus não era respeitado como um imperador, e ao ouvir isso, Lucila o aconselha a punir aqueles que mentiram sobre Máximos. Um tempo depois, a mulher se reúne com o ex-general, que se enfurece ao vê-la, pois ele tinha certeza de que a loira era uma cúmplice no que fizeram contra sua família, que havia sido finalizada brutalmente. E ao ouvir aquilo de Máximos, Lucila deixa claro que também desejava que Commodus saísse do poder. Ela também temia que o seu irmão pudesse fazer mal a Lúcius. Então, ela propõe ao gladiador que ele se revolte contra o maluco, porque mesmo sendo só um escravizado, o ex-general era o único homem que se tornou mais influente que o imperador nos últimos tempos. E não importa se Máximos servia apenas para animar a plebe, porque o povo era Roma, e poderia se espelhar no gladiador caso o homem se virasse contra Commodus. Dessa maneira, Lucila sugere que Máximos se reúna com seus aliados no Senado, só que ainda assim, o general sentia mágoa pela loira, e simplesmente recusa sua proposta. No dia seguinte, Commodus se reúne com Quintus, que buscou os soldados que haviam dito que o ex-general havia sido finalizado, e o Commodus deixa claro que duvida até mesmo do comandante, que deveria saber que Máximos havia sobrevivido. E como forma de punição, o imperador mandou seus soldados atirarem flechas nos traidores. Em paralelo, Juba, Máximos e Hagen estão juntos, e dá pra ver que os três formaram um laço de companheirismo. Só que após um tempo, era chegada a hora de mais uma atração do Coliseu, e Gaius e Gracchus se encontram com Fal, que logo tomam fora dos seus colegas políticos. Afinal, o homem estava apoiando toda a tirania de Commodus. Agora, Máximos seria enviado sozinho para o Coliseu, onde ele seria obrigado a enfrentar o gladiador invicto daquela arena, o Tigres de Gália, que entra para enfrentar o ex-general, e dá pra ver que o Commodus segue revoltado com o fato do povo adorar seu inimigo, como se fosse um companheiro deles. E quando Lucila mente para seu irmão sobre ser questão de tempo para Máximos ser esquecido, o imperador revela que já havia arquitetado o fim do gladiador, e no momento em que a luta começa, o romano começa a ser pressionado pelo Tigres. Acontece que os outros servos entram na arena e puxam correntes, revelando que haviam postos abaixo da arena, e deles saem tigres, que saltam e atacam Máximos, enquanto ele tenta se defender dos ataques dos tigres. No entanto, os felinos
assassinos eram soltos apenas para atacar o ex-general, já seu oponente permanecia ileso. E em meio aos ataques, Maximus acaba sendo derrubado por um dos bichanos, e no momento em que o tigre se prepara para finalizá-lo, o gladiador consegue contra-atacar e acertar seu rosto com o escudo, e em seguida seu pé com o machado. Assim, Tigres era derrubado e praticamente derrotado. No entanto, quando Commodus ordena que seu soldado fosse finalizado, Maximus se recusa a seguir a sua ordem, e ao poupar a vida do seu adversário, todo o Coliseu vai à loucura, que enfurece ainda mais o Imperador. E aí, ele e seus soldados descem, e Commodus não esconde que esteve tentando finalizar o Maximus a todo esse tempo, mas o gladiador sempre voltava vivo. Dessa forma, o Imperador tenta provocar o ex-general, falando como seu filho e esposa sofreram antes de serem finalizados. É claro que Maximus se segura para não finalizar o Commodus ali mesmo, e ao sair do Coliseu, todo o povo o adora como um verdadeiro herói, e Cícero, que assistiu toda a luta, aparece no meio da multidão para falar com seu antigo líder. O cara revela que seus antigos soldados estão o esperando e preparados para lutarem assim que seu verdadeiro general ordenasse, e como eles não poderiam conversar por muito tempo, Cícero dá a Maximus um pequeno saco de pano. Quando anoitece, o gladiador vê que o jovem guardou os santos que ele usa em suas orações, e nesse momento, Juba aparece perguntando se a família de Maximus poderia ouvi-lo em suas rezas. Então o romano revela que ora para ensinar o seu filho a montar a cavalo, enquanto para sua esposa, o Maximus fala que era algo que não era da conta de ninguém, se é que vocês me entendem. No dia seguinte, os escravizados estão treinando para o público assistir, e o romano vê Cícero, que revela a Maximus que seus soldados estão em Ostia, uma cidade portuária do antigo Império Romano, apenas esperando que o gladiador fosse encontrá-los para mais uma batalha. E antes que fossem percebidos, o ex-general dá uma outra missão para o jovem. Daí vemos que Cícero corre até a carruagem de Lucila, e ao revelar que servia ao lado de Maximus e Marcus Aurelius, que dá o recado de Maximus ser aceitado se reunir com Gracchus. E no meio da multidão, o povo está fazendo teatros que mostram o gladiador derrotando até mesmo o Imperador, ou seja, de pouco em pouco, Commodus está sendo desbancado. Depois, Maximus se encontra com Lucila e Gracchus, e o romano revela que seus 5.000 soldados seguiam esperando em Ostia, e por isso ele precisaria sair de Roma e ir até eles. Só que ao ouvir isso, o senador acha um absurdo, porque aquilo viraria uma guerra, e o ex-general poderia se tornar um novo ditador. Além do mais, as muralhas de Roma não eram invadidas há muito tempo, porém Maximus deixa claro que não deseja o poder, e devolveria o controle do Império ao Senado, assim que conseguisse finalizar o Commodus. E para completar, ele diz que está seguindo os desejos de Marcus Aurelius. Assim, Gracchus decide confiar nele, e em 2 dias conseguiria colocar aquele plano em prática. O problema é que o próximo não concorda com aquilo, pois era uma situação perigosa, e mesmo sabendo que Maximus cumpria sua palavra sobre voltar e ajudá-los, o mercenário não liga mais para a honra. E no momento em que o velho recusa a proposta do seu gladiador, ele revela que o Imperador era o responsável por finalizar o homem que deu a liberdade para próximo. Em paralelo, Commodus está ainda mais raivoso, porque agora o povo também ama o gladiador pela sua misericórdia por Tigres, e se ele simplesmente finalizasse o homem agora, Maximus se tornaria um verdadeiro mártir para o Império, o que só iria acabar com a imagem do Imperador. Para piorar, ele comenta com Falco que os senadores nem ligaram quando ouviram sobre a venda dos suprimentos para financiar os jogos do Coliseu, e nesse momento, o senador fala que os políticos estão agindo igual a um animal, que finge estar ferido para dar o bote quando seu inimigo baixar a guarda. Assim, Commodus decide agir com cautela, até chegar o momento certo para acabar com o Senado de uma vez por todas. E quem está ouvindo essa conversa era a própria Lucila. Depois, os soldados romanos capturam Gracchus, e quando a loira vai ao encontro do seu irmão, o maluco revela que o senador está colocando todos os políticos contra o Império, e por isso decidiu prendê-lo. Logo em seguida, o babaca volta a se aproximar da sua irmã para tocá-la de um jeito completamente sem noção. Mas antes que pudesse fazer algo que Lucila não quisesse, ele acaba pegando no sono. Na sequência, Próximo revela a Maximus que decidiu aceitar o seu acordo, e Lucila explica ao romano que Gracchus havia sido preso. Dessa forma, eles precisam colocar o plano em ação o quanto antes. No entanto, eles conversam, e a loira diz que seu irmão odeia o ex-general justamente por ela e seu pai terem o amado. Assim, os dois acabam lembrando do passado e se beijam. Porém, não é hora de romance, e sim de derrubar um tirano. Em paralelo, Lucius brinca de espadas com seus servos, e quando Commodus se aproxima para falar com seu sobrinho, o menino diz que está fingindo ser o gladiador Maximus, e ao ver que a criança o considera o salvador de Roma, o imperador pede ao menino que revele quem está falando aquilo. Mais tarde, assim que Lucila chega no palácio, ela encontra o seu irmão e filho conversando, e Commodus comenta que está contando a Lúcio sobre a história de Júlio César, e ele logo fala ao moleque sobre a história do imperador Cláudio, só que aquela era uma clara indireta para sua irmã, porque o maluco começa a falar sobre esse antecessor ter sido traído pelos seus próprios parentes, que assim como Lucila, saíam à noite para conspirar, até o dia em que o Cláudio os descobriu e forçou um dos traidores a contar todo o plano, caso contrário, finalizaria todos os seus entes queridos. E como a loira logo entendeu que seu irmão quis dizer que acabaria com Lúcio se ela não revelar a verdade, Lucila é obrigada a contar o plano de fuga do Maximus. Com isso, vemos que um dos servos do imperador foi até o quarto de Gaius para colocar uma cobra em sua cama. Já o alojamento dos gladiadores começa a ser invadido, e no lugar de cooperar com os soldados do Império, Próximo entrega as chaves da cela para Maximus. Felizmente, ele recebe o apoio dos seus companheiros escravizados, que dão cobertura para o ex-general escapar. No momento em que a batalha começa, todos lutam bravamente. Porém, Regen é finalizado, e todos eles acabam sendo detidos. Em paralelo, Maximus usa uma passagem secreta para chegar até Cícero. O problema é que aquela era uma armadilha, já que o menino logo era finalizado sem piedade, e os soldados cercam
com o gladiador, que não tinha chances de enfrentá-los ali. Dentro do seu quarto, Próximo observava a espada que recebeu das mãos de Marcus Aurelius, e sem lutar, o velho também era finalizado pelos soldados do Império Romano. Em seguida, vemos que Falco avisa Commodus que a conspiração foi derrotada, e o maluco deixa claro para Lucila que se ela não o amasse e se recusasse a ficar ao seu lado, Lúcio seria finalizado sem dó, porque o desejo do imperador é ter um filho com a própria irmã, para sua linhagem reinar para sempre. No dia seguinte, todos aqueles que conspiraram estão presos, e vemos que Juba está vivo. E agora Commodus se aproxima de Maximus, e revela que iria desafiar o gladiador a uma luta no Coliseu, para que aquilo acabasse de uma vez por todas. E é lógico que o babaca nunca teria chances contra o ex-general. Dessa forma, ele acerta a costela do gladiador com um punhal para enfraquecê-lo durante a luta. E quando os dois chegam na arena, é visível que Maximus ficou bem fraco. Acontece que até em desvantagem, o gladiador era um guerreiro habilidoso, e ele consegue se igualar a Commodus, e conforme a luta se desenrola, os dois se mantêm equilibrados. O problema é que o guerreiro começa a alucinar, como se estivesse prestes a encontrar a sua família na outra vida. Depois, o homem consegue retomar a consciência e desarma o imperador, que é ignorado ao mandar seus soldados entregarem alguma espada para ele. E aí ele puxa um punhal escondido, e Maximus consegue se esquivar dos golpes do punhal do Commodus, que é finalizado com a sua própria arma. Porém, o seu ferimento era fatal, e antes de cair de vez, o ex-general manda Quintus libertar seus aliados e entregar a República de Roma para Gracchus, já que esses eram os desejos de Marcus Aurelius. Ao cair, Maximus é confrontado por Lucila, e o gladiador não resiste aos ferimentos, e enfim se encontra com a sua família nos Campos Elíseos. No fim, Lucila manda que todos honrem o sacrifício de um homem que deu a vida por Roma, e após todos carregarem o corpo do gladiador para fora, Juba enterra as estátuas do Maximus no Coliseu, dizendo que encontraria seu amigo no futuro. Fala galera, agora que o Commodus foi de base, será que o Lúcio se tornará um bom imperador no futuro? Ou um gladiador igual ao seu maior ídolo? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.